novo agora que está acontecendo. Versículo 28 e 29. Está comigo, me acompanhando, meu irmão, a minha amizade. A Tainá também, me disse que ele ia vir hoje e veio. E Deus continua sendo louvado com nós. Está lendo o versículo 28 e a igreja 29 em seguida por gentileza. Que é qual diz? Subtítulo: Atos 20, versículo 28 e 29. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. 29 a igreja. Eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós poucos cruéis que não perdoarão o rebanho. Pode tomar a vossa assinatura de maneira dizendo ao São Paulo do Senhor. Aleluia. Como puder estar voltando aqui. Amém. Em reverência, né, ao culto de hoje, vamos relatar culto de missões e vamos relatar que a qual o apóstolo Paulo, reconhecemos as Sagradas Escrituras, que a qual o apóstolo Paulo ele via em diversas regiões. E assim, os subtítulos desses capítulos de Atos, vamos relatar que a qual o apóstolo Paulo fez a segunda ou a terceira viagem a Macedônia, a Jerusalém e a lugares, né, semelhantes a eles em outras diversas regiões. E nos relata as Sagradas Escrituras que agora ele voltava no mesmo lugar. Que é qual nessa parte nos faz entender o Espírito Santo, como hoje é o culto de missões. Não importa quantas vezes que é qual você visitou ou evangelizou, melhor dizendo, o culto de missões, evangelizou ao teu vizinho que está com bebida. Não importa quantas vezes você visitou ou evangelizou. O que importa é que a qual o evangelho tem que ser pregado. O que importa é que a qual a palavra tem que ser pregada. Seja a quem for, não importa quantas vezes você vá até aquela pessoa. Ah, mas eu visito aquele irmão, eu falo do amor de Jesus para ele, para ela, mas ele não dá ouvido, não escuta a palavra que eu prego para ele, que eu prego para ela. Mas podemos relatar, ou melhor, nos analisar o Salmos capítulo 40, versículo 2. Primeiro, o versículo 2 vamos relatar que a qual trazendo recordância de uma maçã do pecado que a qual eu, o Wesley, estava. Nos trazendo recordância de uma maçã do pecado que você estava. E que a qual, quantas vezes hoje somos homens de Deus, mulheres de Deus, mas antes de estar na presença do Senhor, alguém teve que ir até mim, alguém teve que ir até você, para quê? Para apresentar a palavra para mim, para você, para apresentar Jesus para mim e para a tua vida. E será que foi o primeiro evangelismo que nós temos para a presença de Jesus? Ou no segundo? No terceiro? De repente o pastor, a irmã, o irmão que vieram diversas vezes até a mim, até você, para depois nós tomarmos a posição com o Senhor. Alguém teve paciência comigo? Alguém teve paciência com você? E na obra do Senhor não pode parar. Da mesma forma que agora tiveram paciência de nos evangelizar, para nós sermos homens e mulheres de Deus, agora temos a sequência da obra de Deus, para nós evangelizar aqueles que ainda se encontram nas garras de Satanás. Vamos relatar onde nós temos, esse Atos capítulo 20, porém versículo 19, que é a qual veio Apolo a pregar o Evangelho, e a Bíblia faz dizer, capítulo 19, que ele pregava diligentemente. Era um homem sábio nas palavras, um homem inteligente nas Sagradas Escrituras, que a qual muitas almas eram ganhas por ele. Apóstolo Paulo, como já disse no começo, diversas vezes voltava de uma região, ia para outra, depois voltava naquela mesma região novamente. E ali ele chegou até a igreja de Éfeso, até a cidade de Éfeso. E perguntou:
vocês já foram batizados pelo Espírito Santo? E aqueles homens explicam por Apolo, disseram: Espírito Santo? Nós nem sabemos o que é isso. E o apóstolo Paulo prosseguiu dizendo: então, em qual batismo sois batizados? E aqueles homens, aqueles discípulos, aquele povo responderam: nós somos batizados e conhecemos o batismo de João. E aí a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo chega para aquela região onde Apolo veio explicar o batismo de João, e perguntando se foram batizados no Espírito Santo ou não foram, nem sabiam o que era isso. E aí ele pregou sobre o batismo do Espírito Santo, pregou a palavra, fez oração, e através da oração de apóstolo Paulo, aquele povo foi batizado pela presença do Espírito Santo do Senhor. Antes não conheciam o Espírito Santo, nem sabiam o que era. Agora chega um homem diferente, apóstolo Paulo. Aí quando ele chega, todos conhecem o que é o Espírito Santo e são batizados por ele. Nos recorda o Espírito Santo na passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 1, ou capítulo 2, se não falha a memória, onde Isabel, mãe de João Batista, o profeta, sendo prima de Maria, Maria esta mãe de Jesus, ela chega, as duas estão, as gestações estão grávidas, Isabel esperando João Batista, o profeta, e Maria esperando Jesus Cristo, nosso Salvador. E quando Isabel chega à porta, nem chega a entrar na casa de Isabel, desde a porta Maria, já salta lá da porta a Isabel que está lá dentro. E quando Isabel ouve a saudação de Maria lá na porta, Isabel lá dentro, João Batista salta no seu pezinho no ventre de Isabel, e ela é cheia do Espírito Santo do Senhor. Nos fazia entender o Espírito Santo do Senhor nesta parte, que agora quantas das vezes nós vemos pessoas pregando a palavra do Senhor, louvando assim ao santo nome do Senhor, fazendo orações, mas chega um irmão, uma irmã diferente, e a pessoa já sente lá na frente. Isso é ter a presença do Espírito Santo do Senhor. O irmãozinho não te prega e diz aqui embaixo, diz: rapaz, eu já ouvi tanta pregação, mas aquela pregação daquele irmão foi diferente, eu fui impactado por aquela palavra. Aí a irmãzinha louva o nome do Senhor, e a pessoa diz: rapaz, eu vi tanto levita louvando o nome do Senhor, mas aquele irmão ela louvou diferente. Quando ela louvou, eu senti um arrepio na minha pele, eu senti um arrepio no meu corpo. Rapaz, eu já vi tantas pessoas orando, mas quando o pastor orou por mim, eu arrepiei na cabeça aos pés. Ou seja, porque o pastor, o irmão, a irmã tem a presença do Espírito Santo do Senhor. E quando há a presença, alguma coisa diferente acontece. A importância de ter a presença do Espírito Santo e deixar rastro de unção aonde quer que a copa passe. Rapaz, quando aquele irmão me deu a paz do Senhor, rapaz, eu senti um mover tão forte no meu coração. Quando eu vi aquele irmão me dando a paz do Senhor, rapaz, eu senti algo diferente. Isto é, ter a presença do Espírito Santo do Senhor. Muito obrigada. Prossegue-se a dizer as Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Apóstolo Paulo pregou a palavra do Senhor. Ali a palavra para te dizer que é qual? Quando o apóstolo Paulo estava pregando a palavra do Senhor, os seus lençóis, os lençóis do apóstolo Paulo e os seus aventais, aquele jaleco, aquela vestimenta que é qual mulheres provavelmente, de repente homens também usam para cozinhar, os seus aventais e os seus lençóis saíram do seu corpo e ia de encontro aos enfermos. O apóstolo Paulo aqui e os seus lençóis indo em direção a quem tivesse enfermo. E quando os seus lençóis e os seus aventais tocavam no enfermo, o enfermo era curado na hora de qualquer tipo de enfermidade. Glória a Deus. E aquele que estava possesso do inimigo, do diabo, das legiões, eram expulsos na mesma hora. Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo tinha essa unção, essa autoridade
porque ele buscava, porque ele pagava o preço. Vivemos no meio de uma nova geração em que a pessoa quer se igualar a outra. Rapaz, aquele irmã prega muito. Eu não prego a palavra, mas quando eu pregar, eu quero pregar igual aos meus céus. Eu não louvo o nome do Senhor, mas quando eu louvar, eu quero louvar igual a irmã fulana. Eu não sei orar, estou aprendendo ainda através do Pai Nosso, mas quando eu orar com unção, eu quero orar igualzinho aquele irmãozinho ora. Se iguala aos dons, aos ministérios do próximo. O irmão está pregando, as almas estão sendo ganhas. Mas por quê? Porque o irmão paga o preço. Glória a Deus. Quer pregar igual o irmão, mas vai pagar o preço que o irmão está pagando. Quer louvar igual o irmão, mas vai se santificar igual o irmão está se santificando. Quer unção na oração, mas vai ter intimidade com Deus igual o irmão a irmã tem. Nós devemos nos dedicar naquilo que a qual o Senhor nos capacita. Senhor, eu quero o teu dom de pregar. Se for da vontade de Deus, Ele vai te dar o dom de pregar. Glória a Deus. Senhor, eu quero o teu dom de louvar. Acho tão bonito louvar. Se for da vontade dEle, vai ter o dom de louvar. Senhor, eu quero orar fervorosamente. Se for da vontade dEle, vai orar fervorosamente. O Senhor nos concede dons, ministérios, cargos, responsabilidades que a qual eu quero ter, que a qual você quer ter, mas nos concede dons, cargos, conforme a nossa capacidade, conforme Ele sabe que nós iremos exercer bem aquele cargo, e independentemente do cargo, do ministério, do dom que a qual o Senhor deposita na tua mão, se dedique nele. É a palavra? Come a palavra. É o louvor? Se dedique no louvor e sai louvores ao Senhor. É na oração, busque intimidade com o Pai Celestial. É o dom da cura. Ore ao Senhor para o Senhor derramar unção na tua vida e os enfermos serem curados através de você. Se dedique naquilo que o Senhor depositou nas tuas mãos, na tua vida. Glória a Deus. Prossegue se dizer em Sagradas Escrituras. Vieram uns exorcistas, ou seja, aquele que a qual já estão separados para expulsarem castas de demônios. 7 exorcistas contra 2 endemoniados. E chegam os 7 exorcistas: nós te expulsamos em nome de Jesus que apóstolo Paulo prega. 7 exorcistas disseram isso. E aqueles 2 endemoniados responderam: rapaz, nós conhecemos a Jesus e sabemos bem também quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Glória a O Deus. que é que o Senhor nos vai entender nesta parte? Glória. É como se Satanás estivesse dizendo para muito no dia de hoje, conforme eu disse para aqueles 7 exorcistas contra 2 endemoniados: nós conhecemos a Jesus, sabemos bem também quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Quem é você? É como se ele estivesse dizendo: rapaz, eu sei quem é Jesus, rapaz. Eu sei quem é apóstolo Paulo. Eu sei quem é pastor fulano. Pastor fulano é homem de Deus. A missionária ciclana é mulher de Deus. Mas e você? Quem é você? Glória a Deus. É como se o adversário dessas almas estivesse dizendo: rapaz, Jesus tem autoridade sobre nós. Pastor Eunísio tem autoridade sobre nós porque é homem de Deus. O irmão Eunísio, aquele dali não tem para nós não. Mas e você? Você não tem autoridade nenhuma para nos expulsar. Você não tem capacidade para expulsar uma casa de demônio. Quem é você, rapaz? Glória a Deus. É legiões intimidando ao homem, à mulher. Se estiver de qualquer maneira, irmão, não vai não. Vai passar vergonha. Se tiver de qualquer jeito, não vai expulsar demônio não. Vai se consertar primeiro. Vai jejuar, vai orar, vai tomar uma posição para depois debater de frente com o adversário da sua alma. Porque se for de qualquer maneira, vai passar vergonha. Os exorcistas, 7 contra 2 demoniados, saíram dali envergonhados, e perdão pela palavra, luz, não pela palavra de Deus, mas pela pronunciação, a palavra de Deus. Saíram dali luz,
envergonhados. Aquela notícia se espalhou sobre toda aquela região. Glória a Então, Deus. de qualquer maneira, irmão, primeiro toma posição, não vai de qualquer maneira não. Não vai de qualquer jeito. Não sei, eu quero fazer tanta tua obra, amém, mas primeiro se conserta. Nos faz recordar, eu estava preparando isso, mas o Espírito Santo nos traz agora numa recordância. De Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. O Senhor Jesus, depois do terceiro dia de ressuscitado, dá muitas para os discípulos. Lucas 24, 49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Primeiro, fica em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até ser revestido de poder. Quando você ser revestido de poder, aí sim cumpre o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde Jesus Cristo dá mais uma instrução: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas primeiro, antes de ir a todo mundo, fica primeiro em cidade de Jerusalém, para ser revestido de poder. Para depois de ser revestido de poder, vai por todo mundo pregar o Evangelho. É o Senhor dizendo: ei, não vai de qualquer maneira não. Primeiro se prepare, primeiro fique na cidade de Jerusalém, primeiro se reveste de poder, para depois ir pregar para todo mundo. Primeiro se consagra, primeiro come a palavra, aí depois você pregue a palavra. Ei, primeiro você ensaia louvores, primeiro você se santifique, para depois ir para todo mundo louvar Deus seu nome. Ei, lute pela tua salvação, se prepare, lute para que o teu nome não está escrito no livro da vida, para depois você evangelizar as almas que agora estão perdidas. Primeiro se prepare para depois fazer a minha vontade e a minha obra. Não vai de qualquer maneira não. Prossegue se dizer as Sagradas Escrituras. Apóstolo Paulo, orando ali, ao grande alvoroço, a palavra para te dizer que agora o homem chamado Demétrio faz de tudo para poder parar o ministério de apóstolo Paulo. Ali ele faz um alvoroço, um tumulto. As Sagradas Escrituras é para te dizer que agora, através de Demétrio, todo o povo estava contra o apóstolo Paulo, por causa da sua pregação. E ele estava dizendo: rapaz, ele prega contra a deusa Diana, que é a qual nós servimos. E através dessa deusa Diana, nós temos muitos lucros. Ele vai nos atrapalhar. Diversas vezes, irmãos, eles tentaram fazer isso com o apóstolo Paulo. Lembra da passagem de Pitonisa? Atos capítulo 16? Vieram todos os oficiais. Tem outra palavra que se fala, mas não recordo agora. Os magistrados, lembrei. Vieram todos os magistrados contra o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo expulsou as legiões que estavam na vida daquela Pitonisa, que continha um espírito de adivinhação. Ou seja, de diversas formas tentaram parar o ministério de apóstolo Paulo. E no dia de hoje, estamos nos dias de hoje também, é que as pessoas tentam parar o teu ministério. Por quê? Porque a palavra está confrontando o pecado dele. Porque a palavra está confrontando o pecado dela. E ao invés de se consertar, ao invés de palavra, passa a palavra para mim, é verdade. Aí já vai, e ao invés de se consertar, ao invés de se reconhecer, já diz: rapaz, o irmão estava na carne, hoje não foi a palavra de Deus não. Ou alguém diz que a palavra não serviu para mim, serviu para o mundo lá. Já quer tentar tirar o seu fora. Ah, mas calma aí, está pregando sobre prostituição. Mas eu não estou na prostituição, como que a palavra vai servir para mim? Glória a Deus, é verdade. A outra pessoa está na prostituição, então a palavra para ela é negativo. A palavra é para quem está na prostituição e para quem não está na prostituição também. Por quê? Porque é para o Senhor alertando para aqueles que não estão, não está. Tomar mais cuidado. Toma cuidado para não vacilar com o teu pé. Mas calma aí, eu não pego mentira, a palavra é contra os mentirosos. Então a palavra para quem pega mentira eu não pego não, é para você também, é para mim também. Eu não pego mentira, mas amém, eu tenho que receber essa palavra porque é o Senhor me alertando. Porque de repente ele sabe que lá na frente eu não estou nesse pecado, mas lá na frente o Satanás, o diabo está armando um laço
para tentar nos tragar, para tentar nos envergonhar, para tentar acabar com o nosso ministério. E mesmo que agora muitos não estão se conformando com a tua pregação, não estão se conformando com o jeito que você prega, mas continue pregando a palavra do Senhor. Que perca amigos, que às vezes estamos juntos, aí você prega uma palavra ou fala pessoalmente com ele umas verdades e ele não gosta, mas pregue a verdade. Mesmo que a tua mãe venha contra você, mas não abre mão de pregar a verdade. Mesmo que a qual o teu irmão te abandone, por você ser sincero, por você ser verdadeiro, mas ele não abre mão da verdade. Pregue a verdade em tempo e fora de tempo, seja para quem for. Aleluia! Prossegue-se dizer, Atos capítulo 20, que é a qual o apóstolo Paulo diz, chama todos os anciões, já estou terminando, amém, irmãos? Chama todos os anciões e vem aqui. Apóstolo Paulo ia em diversas igrejas, bem sabemos, conhecedores da palavra, nós que estudamos a palavra, ia igreja em igreja e voltava confirmando a igreja. E ali ele levantava uma igreja. Como era um apóstolo missionário, como temos hoje em dia pastor missionário, ou só missionário, né? Ali não podia ficar fixamente naquele local, naquela igreja. Ele levantava a igreja, capacitava um obreiro oficial e ali levantava para de frente e ia para outras regiões. E ali, sequentemente, levantava outros ministérios. E ali, sequentemente, em outras regiões, levantava um obreiro, capacitava, instruía, e ali era levantado e o apóstolo Paulo ia para outras regiões, e assim sucessivamente. Devemos prestar satisfação aos nossos pastores, e que a qual ele voltava repetindo, confirmando as igrejas, que a qual tinha que ter um conhecimento, o pastor tem que se preocupar com o seu rebanho, com a sua igreja. E ali aqueles que estavam de frente, com certeza, tinha que dar ali um conhecimento ao pastor. Pastor, a igreja está assim assado. O apóstolo Paulo está assim assado. E qualquer decisão que eles tomassem, tinha que primeiro ir apóstolo Paulo. Por quê? Porque eles reconheciam que mesmo que era um obreiro oficial, mas tinha alguém superior a ele, tinha alguém maior do que ele. Mas vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual o obreiro ou a obreira, o membro parece que não tem pastor, toma uma decisão, mas não comunica ao seu pastor. Eu vou visitar a igreja, hoje é culto de missões, né? Eu vou pregar em outra igreja, vou fazer missão. Mas aí, você deu satisfação ao teu pastor? Não precisa saber, não, eu já saberei. Você tem um pastor, você tem um líder, você tem alguém superior a você, e você deve dar respeito ao teu pastor, você deve dar satisfação ao teu pastor. Pastor, eu estou pensando isso, pode fazer isso? Não, já sei que tomando decisão, já sei que saindo fora do mundo sem avisar ninguém. É uma ovelha perdida, você não está em nenhum ministério, não, você não tem pastor, não. Você tem um pastor. Qualquer decisão, qualquer saída, qualquer pensamento que seja para a obra, mesmo que seja em missão, comunique ao teu pastor. Pergunta, pastor, estou pensando, eu estou com um projeto, pastor, pode fazer isso? É o pastor direcionado por Deus, vai dizer, pode, não pode. Não é para fazer como Absalão, não, irmãos, que é a qual salmista Davi tinha a promessa de ser rei. Absalão já tomou na frente de Deus, querendo passar na frente de seu pai Davi, se levantou a rei, se autoconsagrou a rei, no lugar de seu pai. A possessão era para o seu pai. E Absalão, igual Satanás, igual o diabo dos céus, levou terça parte dos céus com ele. Assim Absalão fez rebelião. Irmãos, vivemos no meio de uma nova geração, em que agora de fato há essa rebelião no dia de hoje também. Ministérios grandes, igrejas grandes, que é qual o irmão, não satisfeito com a ordem do pastor, com a permissão do pastor, com as palavras do pastor,
vou levantar uma igreja lá não sei aonde. Está em rebelião. Você acha que Deus está em rebelião? Você acha que Deus está numa igreja que pode estar... Quantas igrejas estão assim, irmão? Igreja Assembleia de Deus tal, pastor fulano, mas ele vem de rebelião lá atrás. Meu Deus. Aí tá lá, todo mundo, glória a Deus, aleluia. É aquele que sabe, irmão, está mais errado do que o pastor lá. Os dois filhos de sacerdote Eli, 1 Samuel capítulo 4, Ofni e Finéias, dois sacerdotes que agora estavam em prostituição. Quando aqueles homens, o povo de Israel, vinha apresentar o seu sacrifício ao holocausto, eles pegavam um garfo de 3 pontas, enfiavam naquela carne, que agora vai apresentar, e disseram: não pega agora não, Ofni e Finéias, deixa nós apresentar primeiro, depois vocês pegam. Não, me dá isso daqui não. Ficavam com mulheres alheias. Aí era seguido por multidões, pastores bebendo, fumando, se prostituindo, e as ovelhas sabendo disso, glória a Deus, aleluia, está mais errado do que o pastor, irmão. Está compactuando com o mal, está compactuando com o erro, está compactuando com o pecado. Você está mais errado do que o pastor. A rebelião no dia de hoje. Procede-se dizer, onde nós lemos, que é qual? Apóstolo Paulo se preocupando com o rebanho. Aí ele disse: eu estou para ir para Jerusalém, mas vocês, bispos, no palavra de hoje, pastores, cuidem do rebanho. Lembramos da palavra de Jesus, ao dizer para o apóstolo Pedro: tu me amas? Eu te amo, Jesus. Apacenta o teu rebanho. Glória a Deus. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Terceira vez: Pedro, tu me amas? E a terceira vez Pedro respondeu: Senhor, sabes que eu te amo. É Jesus se preocupando com o rebanho do Senhor. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual os pastores estão se preocupando com as almas lá fora. Estão se preocupando: vai ter evangelismo tal dia, semana que vem. Vamos passar a porta de bar, vamos no meio daqueles meninos que estão nas drogas, vamos evangelizar o bairro todo. Se preocupa com aqueles que estão lá fora, mas não está nem aí por aqueles que agora estão aqui dentro. Evangeliza, se preocupa com as almas que agora estão perdidas, com as ovelhas que se perderam, com aqueles que agora estão nas garras de Satanás, e a ovelha morrendo debaixo do seu nariz, a ovelha padecendo debaixo do seu nariz. Glória a Deus. Mas ei, não adianta ir atrás das ovelhas perdidas, estando com a ovelha da casa, ou melhor, deixando as ovelhas da casa de qualquer maneira, de lado. É isso mesmo, pastor, é isso mesmo. Não adianta ir em busca das ovelhas perdidas, deixando as ovelhas da casa de lado. Não adianta ir atrás daqueles que se perderam, sendo que agora as ovelhas do seu próprio ministério, da própria igreja, está padecendo, está sofrendo, está morrendo espiritualmente. Aleluia! Pastor, tanto tempo que você está dando dentro da igreja. Deixa pra lá, deixa ele quieto. Pastor, a irmã fulana tem 3 meses, vamos lá visitar ela? A vez finge que nem ouve. Aí a pessoa quer falar, né? Rapaz, o irmão fulano não tem compromisso não, né? O obreiro da casa do Senhor, 4 meses você não vem no culto, não dá uma satisfação, não fala nada, não liga, não manda recado. Tem não sei quantos meses que não vem na igreja, está sem compromisso. Mas pastor, você foi lá na casa dele para ver como é que ele está? Você já foi visitar a sua ovelha? Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Ai dos pastores que agora não visitam as ovelhas do meu rebanho. Ou seja, vai ser cobrado, pastor. Vai ser cobrado terrivelmente. Eu, você, membros, obreiros,
A salvação é individual. Mas o pastor é diferente, irmãos. Eu vou ter que dar conta. Tenho que pregar a palavra, tenho que evangelizar as ovelhas perdidas. Mas eu vou dar conta da minha própria alma, salvação individual. Mas o pastor é diferente. Eu tenho que dar conta da minha alma. Você tem que prestar conta da tua alma. Mas o pastor tem que prestar conta da alma dele, da alma da sua família e da alma do rebanho do Senhor. E naquele grande dia, o pastor lá se apresentando: ei, você está aqui, mas cadê o meu rebanho, pastor? Você está aqui, mas cadê as ovelhas do ministério que eu confiei na tua mão? Pastor, você está aqui, pastor, mas cadê a tua família? Pastor, você está aqui, pastor fulano. Você está aqui, pastor ciclano. Mas cadê o meu rebanho? Cadê a tua família? Cadê? Meu Deus. Ah, mas a palavra do pastor? Também. Mas é para mim e para você também. É, o pastor tem que visitar as ovelhas. É ele que vai ser cobrado, não é dos pastores. Mas você também tem esse papel de visitar as ovelhas, a ovelha perdida. Aquele vizinho que o Senhor permite te perturbar, ouça, misericórdia, Pai. Aquele vizinho perturbado do cão, que vá, Senhor, minha oração é a seguinte: manda aquele vizinho embora, bem longe da minha vida aqui, do minha vizinhança. Apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 6: a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra toda a ordem, potestades malignas. Aí nós estamos fazendo uma oração contrária: Senhor, manda esse irmão embora, vai perturbando demais. Mas de repente é o Senhor que permitiu daquele vizinho estar morando perto da tua casa te perturbar, para você e eu, através do nosso bom exemplo, através da nossa paciência, ganhar aquele vizinho para Jesus. Por quê? Porque já foi dito, a nossa luta não é contra o nosso vizinho, é contra quem está usando ele, é contra Satanás. E devemos reconhecer isso. De repente nem o vizinho sabe por que está te perturbando, nem a vizinha sabe por que está te perseguindo. Às vezes te persegue, mas talvez pensa: rapaz, eu estou perseguindo aquele irmão, mas por que eu estou perseguindo ele? Por que eu estou perseguindo ela? Nem sabe. É o inimigo usando ele, o inimigo usando ela. Aí, através do teu bom exemplo, através do meu bom exemplo, de repente aquele vizinho vai ser ganho para Jesus, vai dizer: rapaz, eu perturbo aquele irmão, aquela irmãzinha, mas sempre que eu preciso dele, ela sempre está me ajudando, diz que está orando por mim, eu persigo ele, eu persigo ela, e ela sempre está glorificando o nome do Senhor, e está dizendo que precisar, pode contar comigo. Ou seja, aí de repente a gente vai ali na mente: poxa, aquele irmão é diferente. Se fosse outro irmão, ia me xingar, ia falar mal de mim, ia falar um monte de barbaridade. Mas não, ele deu um bom exemplo. Vou servir esse Jesus que ele está servindo também. Não é somente a palavra, não, irmãos, que é usada para evangelizar, não. Não é somente o pão preto. Ó, toma, irmão, vamos evangelizar, toma. Não é somente o pão preto que é a utilização para evangelizar, não. Há um maior evangelismo. É o teu modo que você vive. O teu maior evangelismo é o teu mau exemplo. O teu maior evangelismo é o teu testemunho de vida. Aleluia. Às vezes, sem dar uma palavra para alguém, a pessoa diz: rapaz, eu quero pregar igual a irmão fulano. Todo mundo. Eu não sou crente, mas quando eu entrar para a igreja, eu quero ser igual a fulano. Igual a fulano. Ou seja, nós estamos evangelizando por intermédio do nosso bom exemplo. Glória a Deus. Apóstolo Paulo, finalizando aquela instrução pela sua preocupação com o povo de Israel, ele disse: cuidais do meu rebanho. Por quê? Porque quando eu partir para Jerusalém, irão vir lobos no meio das ovelhas. Lembra? 1 Coríntios capítulo 15, versículo adiante, 27, se não me engano, não recordo o versículo. 1 Coríntios capítulo 15: as más conversações corrompem os bons costumes. Vivemos no meio de uma nova geração em que agora o irmão pregava contra a prostituição, e quem pregava contra a prostituição está na prostituição. Vivemos
geração em que a pessoa pregava contra a mentira e hoje está na própria mentira que pregava contra. Pregava contra o pecado e hoje aquela mesma que pregava contra o pecado está no pecado. E temos no meio da nova geração em que a pessoa está vivendo uma vida que é boa. Antigamente ele pregava contra lá atrás e hoje está naquilo que pregava contra. Preocupação do pastor, irmãos. As más conversações, cuidado com os lobos. Aquele espírito maligno do nada a ver. Nós na doutrina, decência e ordem, obedecendo a palavra, aí vem enviado no campo, funcionário do diabo. Ih, tem nada a ver não, daí é coisa do pastor. Aí na mente fraca, ih rapaz, é verdade. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso daí tem nada a ver não, mas daqui a pouco tá irmãzinha de qualquer jeito. Tá, a preocupação tem que vir do pastor, irmãos. Aí às vezes, como tem que ter questionamento, o irmão vai lá, pastor, a irmã está fazendo isso e isso, sabe o pastor? Deixa. Apóstolo Paulo se preocupou com o rebanho. Cuidado, porque quando eu partir para Jerusalém, irão vir lobos para tentar contaminar o rebanho. Pastor, a irmãzinha, o irmãozinho está pecando, está fazendo isso. Quando vires o teu irmão pecar, vai corrigir ele. Se não quiser te dar ouvido, leve 2, 3 testemunhas. E se não der jeito, leve o teu pastor. Pastor, está acontecendo isso, pastor. Ih, deixa. De repente, na mente do pastor, rapaz, se eu for admoestar, repreender, corrigir aquele irmão, aquela irmã, vai sair da igreja. Se eu abrir a palavra e falar a verdade, a igreja vai diminuir. Se eu abrir a Bíblia e pregar contra a prostituição, os jovens vão sair da igreja. Se eu abrir a Bíblia, se eu pregar a verdade, na mente do pastor, né? Se eu pregar a verdade, tem irmão que dá um dízimo gordo, rapaz, ele trabalha numa empresa grande, dá um dízimo gordo, um dízimo alto, eu vou perder aquele irmão, então deixa quieto, não tem nada a ver não. Ei, irmão, a palavra não expulsa ninguém da igreja não. É verdade. A verdade não expulsa ninguém da igreja não. Pregar contra o adultério, não expulsa ninguém da igreja não. Pregar a palavra, pregar contra o pecado, não expulsa ninguém da igreja não. Então o que é que expulsa a alma da igreja? É a prostituição, isto expulsa as almas da igreja. É o adultério, isto expulsa a alma da igreja. É a fornicação, isto expulsa a alma da igreja. Ei, é o pecado que é bom, expulsa a alma da igreja. Glória a Deus. Pregue a verdade, viva a verdade, mostre a verdade, independentemente para quem seja. E finalizando, o apóstolo Paulo chamou todos para a oração. Agora, irmãos, está perto da minha partida para Jerusalém. Vamos orar. Vamos dizer que o apóstolo Paulo teve uma reunião, dando aquela instrução para os discípulos: ó, pastores, bispos, cuidam do rebanho, cuidam das ovelhas, cuida da obra do Senhor, cuide da casa de Deus. Aí no finalzinho, vamos fazer uma oração. Irmãos, quer vencer a batalha? Ore ao Senhor. Quer vencer o adversário da tua alma? Ore ao Senhor. Quer ter intimidade com Deus? A oração não pode faltar, irmãos. Quantas pessoas que a qual leem a palavra, senta na cadeira, no banco, cruza a perninha, para dizer que está lendo a Bíblia. Aí chega em casa, perdão, Senhor. Chega na teia de aranha lá, ó, jogando no sofá, jogando no rec. Chega na igreja, ó, está orando ao Senhor. Aí está de olho, senão não está falando nada, mas quando o irmão levantar, parece que está acompanhando o irmão. O irmão levantou, o irmão ajoelhou e ajoelhou também. O irmão levantou, aí levanta também. Ei, não tem intimidade com Deus, irmão? Está orando a Deus não? Está acompanhando o irmão que está levantando? Mas chega em casa, aqui quer dizer que ora. Mas chega em casa, já vai assistir Netflix, já vai assistir YouTube,
escola, no trabalho, é crente em todo lugar que ele estiver. Servo de Deus, que é servo de Deus, é servo de Deus em todo lugar que a Deus está. Cidadão do céu, que é cidadão do céu, é cidadão do céu, independentemente do lugar que a Deus esteja. Cristão que é cristão em todo lugar que a qual ele ou ela está. Em todo lugar que a qual está. Se preocupe, pastor, com o rebanho da casa do Senhor. Faz missão lá fora, sim, mas não esquece do rebanho da casa, não. Faz missão para aqueles que estão na casa de Satanás, sim, mas lembra que tem que cuidar primeiro da casa da fé. Aqueles que agora estão morrendo debaixo dos nossos narizes. Meus irmãos, estamos juntos. O apóstolo Paulo instruiu dizendo: ajudai aos mais fracos. Missão não é só lá fora, não. A velha pessoa quer fazer missão. Eu quero fazer missão em Niterói, no Rio de Janeiro. Quero fazer missão em São Paulo. E as almas tudo morrendo aqui no Jussucarona. Eu quero levar alimento para lá onde estão, para a África. Quero levar alimento lá para não sei aonde. Quero levar alimento para outras cidades, para outros países. E o teu vizinho tem um mês que não tem uma compra dentro de casa. A tua vizinha está passando fome e você com o irmão do teu lado morrendo, quer cuidar de alguém lá longe. A missão longe, mas primeiro dentro de casa primeiro. Essa palavra que só deixa para cada um de nós, aquilo que o Espírito Santo conseguiu palestrar em cada coração, cada mente, por misericórdia da minha vida, que ele venha permanecer palestrando em cada coração, cada mente. Pessoalmente, agradeço a Deus por essa misericórdia, ao irmão Iris, por mais esse voto de confiança, juntamente com o pastor, aos demais obreiros oficiais, e assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.